بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos, falamos ontem alguns aspectos que poderiam nos conduzir no que diz respeito ao nosso jejum, ao início do Ramadã, a correção de alguns aspectos que poderiam ser prática diária, alteração da nossa rotina, por aí em diante. Hoje vamos entrar em alguns detalhes ainda relacionados ao jejum. Primeiro, a questão da sua definição. Jejum significa abstinência. Saum significa abstinência de qualquer que seja coisa. Eu vou me abster de andar, é jejum de andar. Vou me abster de falar, é jejum de fala. Vou me abster de comer, é jejum de comida. E temos exemplo disso no Corão, onde Allah fala: Inni nadartu lirrahman sawman falan ukallima al-yawma insiya. Quando a passagem que Allah menciona no Corão, onde diz: eu fiz um voto perante Allah, não é? E eu não irei falar com ninguém. Falan ukallima al-yawma, inni nadartu lirrahman sawma. Sawm, eu fiz uma promessa, não é? Esta promessa de jejum. Qual é jejum? Falan ukallima al-yawma insiya. O meu jejum é de não falar com ninguém. Portanto, é um significado de jejum. No Sharia, na terminologia do Sharia, jejum significa a pessoa abster de comer, beber, de ato sexual e tudo que quebra o jejum, desde o romper da aurora até o ocaso do sol. Esta é a definição do jejum. O outro aspecto é a sua regra. Qual é a regra de jejum? Hukm do jejum. Hukm de jejum do Ramadã. Existem vários tipos de jejum. Temos jejum de segunda e quinta, temos jejum do mês de Muharram, temos jejum do mês de Sha'ban, o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava. Tem jejum de Nadhr, que é uma promessa que você faz: se Allah concretizar isto e aquilo meu, eu vou fazer jejum. Também é jejum. Portanto, a regra do jejum que estamos aqui a referir é a regra do jejum de Ramadã. O jejum de Ramadã é fard, é um dos pilares do Islã, portanto é fard. Para quem é fard? Para um crente, um muçulmano, não é viajante, não está doente, atingiu a puberdade. Portanto, essas são as condições para ele poder fazer o jejum. É muqim e não está em viagem. Portanto, esses aspectos também têm detalhe de cada parte disto que no outro momento talvez poderemos falar, mas não é a minha pretensão neste exato momento. Provavelmente hoje, na nossa conversa de Juma, poderemos entrar com algum pormenor relacionado a isto. Eu gostaria de abordar este hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala daquele que jejua, o Ramadã com fé e esperança da recompensa de Allah, os seus pecados serão perdoados. Antes de entrarmos neste hadith, é preciso entendermos primeiro a posição de jejum. Conforme disse no hadith Qudsi, que é narrado por Abu Hurairah radiyallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah diz, por isso chamamos hadith Qudsi. O profeta diz que Allah diz. A pergunta pode surgir: mas quando Allah diz? Porque é um versículo do Corão. Nós temos Allah diz no Corão. Aqui estou a dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Allah diz. Logo sabemos que é hadith Qudsi. Por quê? Porque não está no Corão. Quando o profeta diz que Allah disse, mas isto não é versículo do Corão, então estamos diante de um hadith Qudsi, que é também palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, só que não é matlu. Matlu é que não é recitado. Portanto, é um hadith Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Todas as ações do filho de Adam são para ele, são para o benefício dele, com exceção do jejum. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Porque o jejum é para mim e eu irei recompensar. Portanto, esta é a ação que Allah atribuiu a si próprio, que ele faz para si próprio. Por que essa especialidade? Porque é uma das ações que a maior ikhlas, a maior sinceridade.
Como é que é a maior sinceridade? Não tem como alguém saber que a pessoa está de jejum. Não tem como. Salá, tem como. A pessoa está a ver, a pessoa está a fazer salá. Zaká, as pessoas veem que ele está a dar zaká. Dhikr, portanto, as pessoas veem a concentração dele, está a fazer algum dhikr. Mas jejum, que certeza nós podemos ter que a pessoa está de jejum? Não há. Não há. Somente ele e Allah é que sabem que a pessoa está de jejum. Você pode achar que está de jejum, mas ele, quando está sozinho, ele pode comer, pode beber, pode fazer mais alguma coisa. Bebeu água na casa de banho, escondido, porta fechada, saiu, limpou, não é, a boca, vem ainda com o lábio mais seco do que antes, não é? Pensamos que está de jejum, mas ele sabe que não está de jejum e Allah sabe que não está de jejum. Mas quando está de jejum, as pessoas podem até ver, só com o lábio, né, semblante, aparência tranquila, como se não estivesse de jejum. Mas Allah sabe que ele está de jejum. Portanto, a maior sinceridade nesta ação. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu que irei recompensar, eu que irei retribuir. A retribuição desta ação somente cabe a mim. Comentadores do hadith dizem, quando hadiths do gênero, onde Allah diz que eu vou recompensar sem dizer qual é a recompensa, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah fala dos pacientes serem recompensados sem limite, sem podermos saber contar quando será a recompensa. Quando a pessoa está de jejum, não é paciente? É paciente. Portanto, é paciente e mais alguma coisa. Portanto, há maior recompensa ainda no jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que jejua o Ramadã, que é o melhor jejum, é o melhor jejum. Nós vamos encontrar o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: afdalu siyam ba'da Ramadã. O melhor jejum depois de Ramadã é tal e tal. O melhor jejum depois de Ramadã é tal e tal. Depois de Ramadã, porque o jejum de Ramadã é fard, é um momento especial onde Allah derrama bênçãos, não é, ilimitadas para aqueles que sabem aproveitar, não é, o mês de Ramadã. Este mês não é qualquer mês. Este mês não é qualquer mês. Os comerciantes sabem como é que eles aproveitam, não é, o seu comércio nos meses ou nos dias em que há maior fluxo de negócio. Todos sabem fazer. Não é? Os camponeses sabem quando que é o momento oportuno para aproveitar a terra na melhor forma. Todos sabem. Nós temos que entender que este mês é um mês diferente, é um mês especial para nós. Então Allah abriu várias portas, deixou as portas encostadas, está lá, né, a prosperidade do outro lado. Você que escolhe abrir a porta e usufruir daquilo. É o livre-arbítrio e o critério que todos nós temos. Allah só diz: man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Aquele que jejuar o mês de Ramadã com fé em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah legislou, Allah instituiu. Portanto, este jejum que ele faz é com fé na ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e na esperança da recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Conjugamos com todos os outros hadiths onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fala de perdão do pecado, por aí em diante, não é? Ter uma porta específica no Jannah, não é? Várias recompensas. E Allah aqui diz: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Os seus pecados anteriores serão perdoados. A virtude do mês de Ramadã, subhanallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: salawat al-khams, não é? Os 5 salat, um salat para outro salat, os teus pecados estão sendo perdoados. Jumu'ah ila Jumu'ah, os teus pecados estão sendo perdoados. Ramadã ila Ramadã, um Ramadã para outro Ramadã, mukaffiratun, é motivo dos seus pecados serem perdoados. Idha jtunibatil kaba'ir, quando você abster-se dos pecados maiores. Então, se você jejua com fé e esperança em Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que este será o motivo dos seus pecados serem perdoados. Para terminar, não é, o jejum de Ramadã é motivo do indivíduo, da pessoa, entrar no Jannah. Hadith de Jabir radiyallahu anhu, ele diz: anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Um indivíduo perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: ara'ayta, informa o mensageiro de Allah, idha sallaytu al-maktubat, quando eu efetuar os meus salatos obrigatórios,
وصمت رمضان e o jejuar o mês de Ramadã. وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء. Jejuei o mês de Ramadã, fiz meus 5 salat, jejuei o mês de Ramadã, fiz lícito de ilícito, ilícito de ilícito. Eu não aumentei nada nessas coisas. Então ele pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Adkhulul Jannah?" Entrarei no Jannah se eu fizer isso? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: sim, entrará no Jannah. Portanto, são vários hadiths que eu trouxe só para complementar este curto hadith da Abu Huraira radiyallahu anhu: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Aquele que jejuar o Ramadã com fé e esperança da misericórdia de Allah, os seus pecados serão perdoados. Fé, são tantos aspectos aqui. Você tem que ter paciência, vão te provocar, vão falar de ti, vão te insultar, vão fazer coisas que te enervam. Portanto, a fé toda encaixa-se aqui. Ihtisab, esperança da recompensa por você suportar tudo isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando alguém insultar, ou qatala, ou quiser brigar com ele, ele só deve dizer: inni mru'un sa'im, eu estou de jejum. Ponto final. Ignora aquilo que está a acontecer. Portanto, ele já exerce paciência nesta situação. Há uma recompensa que está por detrás disso, um mês de teste grande, e aqueles que souberem valorizar isso, amanhã verão a sua recompensa. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.